Os últimos dias de Krypton. Estranho lugar que havia descoberto, e não via a hora de descobrir o que havia por lá. Maravilhado, Jor-El se aproximou do portal vazio. Ele não via nada. Do portal vazio, ele não via nada, absolutamente nada. Um vácuo insondável no ar. Desejou ter alguém ao lado. Aquele grande momento devia ser compartilhado. Ele gritou dentro da abertura: "Alguém pode me ouvir? Tem alguém aí?" O portal continuou em silêncio. Um vácuo que drenava toda a luz. E só para o próximo teste, Jor-El prendeu uma lente teleobjetiva de Chris a um telescópio que retirou de um equipamento. Um equipamento ocioso numa das paredes do prédio de pesquisa. Cuidadosamente ele estenderia a haste com a lenha através da barreira. Permitiria que ela fotografasse o ambiente do outro lado e depois retiraria a ferramenta, examinaria as imagens e determinaria qual seria o próximo passo, e testaria o hard. A temperatura e o ambiente daqui. Outro universo, mais cedo ou mais tarde. Contudo, sabia que estava destinado a explorar. Aprendendo a respiração, Jor-El estendeu a haste e empurrou a teleobjetiva de cristal para dentro do vazio. A respiração. Jor-El estendeu a haste e empurrou a teleobjetiva de cristal para dentro do vazio com todo cuidado e delicadeza. De repente, como se uma grande ventania o tivesse engolido inteiro, se viu puxado para o outro lado, sugado para dentro da abertura com a vai e a lente. Da abertura com a vai e a lente em menos de um segundo. O cientista não estava em lugar algum, suspenso num vácuo negro e vazio. A grave deriva, porém mais do que isso, que não conseguia. Parecia estar respirando. E nem precisava, e apenas uma entidade flutuante totalmente a par e ao mesmo tempo completamente desprendido da realidade, como se estivesse olhando através uma janela suja. Ele avistou seu próprio universo. Jor-El gritou, até que rapidamente percebeu que ninguém podia ouvi-lo naquela dimensão totalmente estranha. Berrou mais uma vez em V, tentou se mover, mas não notou. Berrou mais uma vez em V, tentou se mover. Mas não notou qualquer mudança. Estava perdido ali perto de Krypton, mas infinitamente distante. Kevin J. Anderson. Quando a energia solar intensificada atingiu seu pico, um feixe de ilusão, o NTRULADTP, INEDRU através das lentes intensificada atingiu seu pico. Um feixe de luz, entrolada, penetrou através das lentes do teto, foi parar no meio do laboratório de Jor-El como se fosse uma seta de fogo. Os raios multiplicados se uniram em um único ponto de convergência e depois ricochetearam na ópria textura do espaço. A rajada concentrada golpeou a própria realidade. Buraco para algum outro lugar, ou para lugar nenhum. Abriu. Os anéis prateados de contenção se cruzaram. Giraram ainda mais rápido e mantiveram aberta uma minúscula fenda que se expandiu. Em um equilíbrio de energia positiva e negativa, enquanto aquela luz ofuscante fluía dentro daquele pequeno ponto vazio. A fenda cresceu até ficar tão larga ante a mão do cientista, depois atingiu o tamanho do seu antebraço até e finalmente se estabilizou com mão do cientista, depois atingiu o tamanho do seu antebraço, até e finalmente se estabilizou com 2 metros de diâmetro, estendendo-se à borda dos anéis. Um portal circular pairou no ar. Perpendicular ao chão, algo que uma pessoa curiosa poderia simplesmente adentrar caminhando. Atrás daquela abertura Jor-El sabia que poderia encontrar novos mundos para explorar, infinitas possibilidades. Diz, em um pedestal à grave frente do portal flutuante. O dispositivo cristalino de NTRULI emitia um brilho cristalino de Nutroli emitia um brilho quente e intenso para estabilizar o sistema VO. Ele retirou os cristais de força auxiliares e depois inclinou as parábolas Mercúrio para desviar o feixe principal de luz solar. A força se dissipou, a singularidade se manteve. Portal dimensional permaneceu aberto. Deslumbrado, Jor-El deu um passo à frente. Ele já havia sentido muitas vezes a deliciosa emoção da descoberta, a onda. Um passo à grave frente. Ele já havia sentido muitas vezes a deliciosa emoção da descoberta. A onda do sucesso que vinha quando a experiência dava os resultados que estavam previstos. Um passo à grave frente. Ele já havia sentido muitas vezes a deliciosa emoção da descoberta. A onda do sucesso que vinha quando a experiência dava os resultados que estavam previstos, ou, melhor ainda, quando algo maravilhosamente inesperado acontecia. Esse portal tinha o potencial de gerar ambas as situações.
quando o estranho portal não. Situações. Quando o estranho portal não oscilou, ele freou cuidadosamente a Erion dos Anéis de Prata, para que ficassem pairando verticalmente, imóveis.